Olá a todos, esse é o canal ASUS Brasil, eu sou Oswaldo Júnior, especialista em produtos ASUS e responsável por treinamento para toda a distribuição de componentes ASUS pelo país. Hoje nós vamos conversar sobre placa-mãe e nós escolhemos uma placa-mãe muito especial, que é o modelo topo de linha da ASUS para a família TUF. A placa é a ASUS Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1. Com relação à família de placas TUF, é importante lembrarmos o seguinte, que essas placas mesclam características das placas mais sofisticadas da ASUS, como aquelas que trazem no nome Deluxe, associadas a características de placas ASUS da família WS, que são voltadas para a construção de workstations, que são máquinas que vão rodar aplicações profissionais. As placas TUF também são submetidas ao longo do processo de desenvolvimento dessas peças aos mesmos processos de testes e validação a que são submetidas as placas ASUS voltadas a servidores. E, partindo de feedbacks dos próprios usuários, nessa última geração de placas TUF, a ASUS fez um tremendo trabalho para aprimorar os recursos de refrigeração e de monitoração oferecidos pela placa, ao mesmo tempo em que ela preservou aquele conjunto de características que faz com que essas placas tenham como proposta entregar a máxima estabilidade, confiabilidade e durabilidade. Com relação ao chipset, o próprio nome da placa sugere que ela é baseada no chipset Intel Z97, que é o chipset mais sofisticado da Intel disponível até aqui para PCs que vão receber processadores Core i da 4ª geração, os Haswell e Haswell Refresh, ou os recém-lançados processadores Intel Core i da 5ª geração, os Broadwell. Um dos pontos que mais chama a atenção nessa placa é a presença dessa carcaça plástica grafite que cobre a maior parte dela e que teve o seu desenho inspirado nos coletes à prova de balas que são apresentados nos jogos FPS. Nós chamamos essa armadura de Thermal Armor e uma das principais funções dela é proteger certas áreas da placa contra o acúmulo de poeira e partículas diversas. Ela também protege a placa contra impactos e choques eventuais que aconteçam durante os processos de montagem. Outra função importante, ela direciona fluxo de ar através de toda a placa entre o próprio Thermal Armor e a placa propriamente dita, o PCB, colaborando na ventilação de toda uma série de componentes. Ela acaba atuando também como uma espécie de dissipador de calor, ajudando a diminuir a temperatura da placa como um todo. O Thermal Armor também traz duas chaves que, conforme a posição, podem direcionar um fluxo de ar maior, particularmente especificamente através da região do VRM. Quando nós falamos que uma das funções do Thermal Armor é direcionar o fluxo de ar através da placa, é importante nós lembrarmos que existem dois fãs que são chamados de Sys-Fans e que inclusive tiveram o seu diâmetro aumentado na atual geração da Sabertooth para que possam movimentar um maior volume de ar. Inclusive esses fãs podem trabalhar em modo reverso para puxar para fora da placa, por exemplo, poeira e partículas que possam se acumular na região do VRM, ok? E, além disso, existem no próprio PCB, estrategicamente posicionados, uma série de furos, chamados furos de convecção. Eles têm a missão de literalmente conduzir o fluxo de ar criado pelos Sys-Fans através do PCB, para uma ventilação mais efetiva das duas faces do PCB. Há também uma lâmina metálica atrás da placa-mãe, feita de uma liga chamada SECC e que é um backplate. Nós chamamos esse backplate de ASUS Fortifier e ele foi adotado com a missão de aumentar a rigidez da placa e protegê-la contra qualquer tipo de dobra ou torção. Ele também atua como uma espécie de dissipador de calor, particularmente na região da placa que fica atrás do VRM, que é um ponto inclusive em que o backplate tem contato com o PCB para garantir uma transferência de calor mais efetiva. Outra característica única das placas TUF é que acompanha o conjunto um grupo enorme de protetores plásticos chamados
Dust Defenders, que podem ser usados em slots PCI Express, em portas e conectores diversos e até mesmo nos slots de memória, para protegerem as portas, conectores e slots que não estiverem sendo usados contra o acúmulo de poeira e de partículas diversas. Retornando ao VRM, que é o conjunto de componentes na placa responsável pela alimentação elétrica do processador, esse é um VRM de 8 mais 2 fases e ele conta com indutores moldados a partir de ligas metálicas com propriedades especiais e eles podem lidar com amperagens mais altas. O design desses indutores também garante que eles têm uma área de dissipação de calor 18% maior. E esse VRM conta também com capacitores sólidos que são qualificados para 10.000 horas de operação acima da casa de 100 graus de temperatura. Esse tempo de vida útil é simplesmente o dobro daquilo que é oferecido pelos capacitores sólidos encontrados nas placas ASUS comuns. Os MOSFETs desse VRM são military grade, o que significa que são muitíssimo robustos e construídos a partir de especificações voltadas à aplicação militar, o que garante que eles podem lidar com condições extremas de uso. Inclusive, na caixa dessa placa, junto com os acessórios que acompanham, o usuário vai encontrar um certificado de confiabilidade emitido por um laboratório independente que atesta a aprovação dos componentes críticos desse VRM, os capacitores, os chokes e os MOSFETs, numa série, toda uma bateria de testes que são executados seguindo-se normas militares. Com relação a portas e conectores, alguns pontos que chamam a atenção na Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1. Essa é uma placa que disponibiliza 3 slots PCI Express X16 físicos, sendo que o terceiro slot na extremidade inferior, o slot marrom, é roteado a partir do chipset, então ele só vai funcionar como PCI Express 2.0 e eletricamente ele é um slot X4, apesar de fisicamente X16. Já os outros dois slots PCI Express X16 são roteados a partir do controlador PCI Express no processador, então eles se comportam como slots PCI Express 3.0 e, trabalhando juntos, eles podem operar como slots X8, o que significa que essa é uma placa que suporta a tecnologia NVIDIA SLI. Já quando nós falamos de construções que envolvem Crossfire X, essa é uma placa capaz de suportar 3 placas de vídeo simultâneas com chips AMD Radeon. Outro ponto importante é que essa placa traz 2 controladores de rede gigabit. Esse é um ponto que vai chamar a atenção de usuários estudando uma opção de placa para a construção de um servidor de pequeno porte. Um desses controladores é um Realtek 8111GR e o segundo é um Intel i218V. Essa placa também disponibiliza 8 portas SATA 3 de 6 gigabits por segundo, 8 portas, sendo que 6 delas são disponibilizadas pelo chipset Z97 e te permitem o uso de matrizes RAID de até 6 discos, até 6 HDs, 6 discos numa mesma matriz RAID. São suportados os modos RAID 0, 1, 5 e 10. E para quem não tem uma referência clara do que é RAID, 2 exemplos simples. Você pode, por exemplo, construir uma matriz RAID, usar uma matriz RAID com 2 discos, 2 HDs, trabalhando juntos para aumentar a performance da máquina. Toda vez que você for gravar dados nessa matriz, eles são quebrados em 2 blocos, cada uma das partes é gravada em um disco e no momento de você acessar esses dados, eles são acessados simultaneamente a partir dos 2 discos, o que aumenta a performance, diminui o tempo de acesso a esses dados. Num outro tipo de matriz RAID, você poderia usar 2 discos, sendo que um deles espelha o outro. Com isso, caso um dos discos falhe, você não perde os seus dados. As outras 2 portas SATA 3 de 6 gigabits por segundo ficam por conta de um controlador da ASMedia, que é uma empresa do grupo ASUS. E das 6 portas que eu mencionei anteriormente, 2 podem ser combinadas para compor uma porta SATA Express de 10 gigabits por segundo.
Já quando nós falamos de memória, essa placa tem 4 slots, o que garante o suporte a até 32 GB de memória, operando, segundo a documentação da placa, a até 1866 MHz. Nós aqui na ASUS, na prática, já fizemos experiências com essa placa usando memórias operando a 2133 MHz sem problema algum. Um ponto que merece um esclarecimento um pouco mais cuidadoso é a menção no nome da placa a USB 3.1. Em breve nós vamos gravar um vídeo específico e detalhado sobre o assunto, mas de momento vale lembrar que o padrão USB 3.1 está aí efetivamente disponível, ainda que nesse momento sejam poucos os dispositivos compatíveis com o novo padrão. Uma vez que possamos encontrar mais facilmente pendrives ou cases para discos externos compatíveis com a nova tecnologia, entre outros dispositivos, será possível explorarmos taxas de transferência na casa de 850 megabytes por segundo, que é um número que foi confirmado já nos primeiros reviews e análises disponíveis internet afora e que é 90% superior aos números que nós conseguimos com, por exemplo, cases para discos externos baseados no padrão USB 3. No caso da placa Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1, nós temos 4 portas USB 3 disponíveis a partir de headers pela placa-mãe, mais 2 portas USB 3 disponíveis no painel traseiro e, além delas, mais 2 portas USB 3.1 tipo A disponíveis também no painel traseiro. Essas são portas que fisicamente têm o mesmo aspecto das portas USB 3 que nós já conhecemos, mas que são identificadas por uma cor azul num tom diferente daquele que nós vemos nas portas USB 3. Com relação à refrigeração e monitoração, a ASUS Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1 é uma placa muito diferente das placas comuns. Quando nós olhamos uma placa convencional da ASUS, lá nós vamos encontrar 4 sensores de temperatura, enquanto aqui na Sabertooth nós temos impressionantes 12 sensores de temperatura, o que me oferece, na verdade, uma flexibilidade, uma cobertura muito maior para monitorar pontos diversos críticos da placa-mãe. E junto desses 12 sensores, a ASUS envia, na verdade na caixa da placa, mais 3 termistores, que são sensores de temperatura separados que podem ser conectados na placa-mãe e fixados, por exemplo, na traseira de uma placa de vídeo, na carcaça de um HD ou de um SSD, ou no dissipador de calor de um módulo de memória. Então, linkados através de software a um ou mais fãs instalados no gabinete e serão acionados quando o componente em questão atingir uma temperatura limite pré-estabelecida. A toda essa rede de sensores na placa, a ASUS dá o nome de Thermal Radar 2, trabalhando junto com o software de gerenciamento que é o ASUS Fan Expert 3, que permite mapear determinado sensor ou conjunto de sensores na placa e associá-los a um determinado fan ou conjunto de fãs instalados no gabinete, o que vai permitir a placa, ao conjunto, atender a todos os cenários de uso. Por exemplo, num caso extremo, aquele usuário que optou por mais de uma placa gráfica com diversos HDs numa mesma máquina, usada para aplicações profissionais e que exige máxima estabilidade. Para lidar de forma mais inteligente com todo esse conjunto de sensores e ventoinhas, a ASUS adotou na Sabertooth Z97 Mark I USB 3.1 um chip microcontrolador especializado chamado Tough Ice, que é capaz de lidar de uma forma mais inteligente com os dados gerados por essa rede de sensores. Ele é capaz de executar leituras mais precisas e de entregar respostas mais rápidas que aquelas que seriam entregues pelo Super I/O Controller, que é o chip que cuida dessa e de outras funções nas placas comuns. Uma placa muito diferenciada, de construção sólida e que, apesar de ter sido criada para a construção de PCs desktop de alta performance, passa ao longo do seu desenvolvimento pelos mesmos processos que a ASUS usa
para criar as suas placas para servidores. É uma placa que traz os melhores componentes disponíveis na indústria, desde o VRM ultra robusto, passando por uma rica coleção de portas, conectores e slots, 2 controladoras de rede gigabit, além de 8 portas SATA 3, um conector SATA Express. Também oferece aí o suporte para SLI e Crossfire X e conta com uma solução única para monitoração de temperaturas e de refrigeração da placa, com base numa rede sofisticada de sensores, muito diferente daquela encontrada nas placas convencionais, e por último suportando também o novo padrão USB 3.1. É isso então, pessoal, lancem as suas dúvidas e feedbacks lá em comentários, inscrevam-se no nosso canal. Em breve nós voltamos analisando e conversando sobre outros produtos. Obrigado novamente e até breve.